Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Essa será a nossa quarta aula da disciplina de Direito e Sociedade, Justiça Racial, e será uma aula sobre um dos nomes mais importantes e mais proeminentes da teoria racial crítica, que é o Richard Delgado, juntamente com o Derek Bell, né? É uma das figuras mais relevantes dentro da construção da teoria racial crítica. A nossa próxima aula será sobre a Patrícia Williams, depois, salvo engano, teremos uma aula sobre a Angela Davis e uma aula sobre a Kimberly Crenshaw. Mas a aula de hoje em específico vai buscar alguns elementos do trabalho do Richard Delgado e especificamente uma categoria que ele desenvolve longamente em vários escritos, que é a de legal storytelling. Eu vou falar um pouco sobre o que é isso. A gente discutiu na nossa última aula sobre a importância que as narrativas têm, que o uso de narrativas pessoais, de textos em primeira pessoa, por exemplo, né, tem dentro do trabalho do Derek Bell. Mas quem efetivamente, né, teve a preocupação de teorizar sobre isso, quer dizer, de tentar transformar esse uso de narrativas em um método de crítica do direito, de crítica racializada do direito, foi o Derek Bell. Então, por isso, eu achei interessante destacar uma aula para falar propriamente do trabalho dele. Eu esqueci de fazer um sumário, né, da aula de hoje, mas eu prometo que a aula será bem mais curta do que a nossa aula anterior. Temos menos slides, pelo menos, vocês não estão podendo ver, mas são, salvo engano, 12 slides. Quer dizer, a gente já teve aula com 30. Então, presumo que a aula de hoje vai ser consideravelmente mais curta. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Sim? Não? Tranquilo. Sim. Sim, sim. Tranquilo, professor. Bom, meu Deus, espera aí. Me embananei aqui. Jesus, o que eu fiz? Fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Tá normal pra gente, professor. Para você está normal? Para mim... Tá. Eu vou desligar minha câmera, porque já começou a dar pau. Já já eu volto, já eu volto a ela. Bom, Derek Bell é um professor da Escola de Direito da Universidade do Alabama. Ele é filho de um imigrante mexicano, e isso é um ponto interessante também. A gente vai voltar a isso em aulas subsequentes. Para nós, no Brasil, ele seria lido como branco. Nos Estados Unidos, pelo fato de ele ser filho de um imigrante mexicano, ou seja, pelo fato de ele ser um chicano, ele é também racializado, quer dizer, ele é também considerado como sendo de um grupo racial não dominante. Isso é muito interessante. Existe um processo crescente nos Estados Unidos de racialização dos chicanos, quer dizer, é como se os egressos da América Latina, né, fossem considerados um grupo racial à parte. E, por conseguinte, eles frequentemente sofrem racismo propriamente em virtude disso. Isso ajuda até a ilustrar como a raça é, na verdade, uma construção social, né? Determinados grupos que não seriam necessariamente racializados, né? Aliás, eu vou falar de Bacurau na aula em que a gente for debater a teoria racial crítica latina, que o Derek Bell é um dos grandes nomes, né? Que a Samira comentou Bacurau. Vou falar de Bacurau nessa aula, né? Sobre a lat crítica, teoria racial crítica latina, mas lá para frente. Mas o fato é que há então um processo de racialização dos indivíduos que provêm da América Latina, e o Derek Bell ele reflete bastante sobre isso no trabalho dele, né? Ele é um dos fundadores da Critical Race Theory, quer dizer, ele está presente no movimento desde os primórdios, né? Desde o início
do movimento na década de 70, início da década de 80, e ele escreveu várias obras, e várias obras muito pertinentes, né? Ele tem, por exemplo, 2 livros de introdução à critical race theory, quer dizer, a teoria racial crítica, salvo engano, ambos escritos com a Jane Stefanski, que é a esposa dele. Ele tem vários textos de narrativas, quer dizer, vários textos que usam, né, a narrativa, o conto, a crônica, assim como Derek Bell, para refletir sobre problemas de ordem jurídica. Ele tem muitos tratados sobre discurso de ódio. Talvez ele seja um dos grandes nomes que refletem hoje sobre discurso de ódio no mundo, a bem da verdade. Sobre os limites da liberdade de expressão e por aí vai, há várias obras dele que caminham nessa direção. É um tema quente, vamos dizer assim, dentro do pensamento dele também. Ele sempre foi muito engajado na construção de projetos legislativos e de jurisprudência também, que tente coibir o discurso de ódio. Eu tentei achar uma foto bonita do Derek Bell e da Jane Stefanski, que eu não achei, os dois são muito feios, como vocês podem ver. Mas, não obstante, são dois intelectuais brilhantes. Eu trouxe aqui a capa de algumas obras do Derek Bell e quer dizer, do Derek Bell, né? Algumas junto com a Stefanski, não, na verdade todas elas coincidentemente junto com a Stefanski. A primeira, né, é o Critical Race Theory, An Introduction, quer dizer, Teoria Racial Crítica, uma introdução. É um livro que, para quem lê inglês, eu acho... perdão, do Richard Delgado. A Raquel perguntou, você está falando do Derek Bell, mas é o Richard Delgado. Sim, do Richard Delgado, perdão. Bom, essa introdução do Delgado com a Stefanski é muito boa, realmente muito boa para quem lê inglês. Infelizmente, não há nada dele traduzido para o português. Aliás, minto. Há um artigo dele traduzido para o português, de umas 7 ou 8 páginas, sobre pesquisa acadêmica, que não tem nada a ver com a questão racial. Ou seja, todos os trabalhos do Derek Bell que tratam de questão racial, que são a maioria dos trabalhos dele, são absolutamente negligenciados e invisibilizados, né? Conscientemente invisibilizados. Além disso, né, há um livro mais recente, que é o Critical White Studies, né, estudos críticos brancos, né, Looking Behind the Mirror, né? Esse é, inclusive, um dos ramos hoje mais prolíficos dentro da teoria racial crítica, que é justamente os estudos sobre a branquitude. E sobre como, quer dizer, a branquitude, longe de ser uma perspectiva neutra, enfim, condicionada pelos seus privilégios, digamos assim, né? Então, é um livro bem interessante também. E um terceiro livro que eu coloquei é o Understanding Words That Wound, quer dizer, entendendo palavras que ferem, entendendo palavras que machucam, que é justamente uma das grandes obras dele e da Stefanski sobre discurso de ódio. Tranquilo até aqui? Sim, tranquilo, professor. Sim. Bom, além disso, né, talvez a maior obra dele, a obra mais referenciada dele, aquela que é mais citada e debatida, é um texto chamado The Rodrigo Chronicles. Aliás, o próprio nome que ele escolheu, né, Rodrigo, é um nome latino, obviamente, né? E The Rodrigo Chronicles é uma narrativa sobre um jovem graduado em Direito, afrodescendente. O nome dele, né, Rodrigo, já indica que ele vem de uma família da América Latina também, né? E que dialoga com um professor
mais velho, né? Estabelece uma interlocução com o professor mais velho. E por meio das experiências do Rodrigo, o Richard Delgado tenta enfrentar, enfim, a discussão sobre a maneira como esse direito pretensamente neutro, abstrato, cego à cor. Aliás, a ideia de cegueira da cor ela é muito característica. Aliás, o próprio termo cegueira da cor ele é meio questionado, né? Porque tem um certo capacitismo aqui. Mas, enfim, se convencionou chamar de cegueira da cor. Né? A ideia da cegueira da cor do direito ela acaba, no fundo, longe de promover a democracia racial, ela acaba fabricando formas de discriminação, né? Porque, vamos dizer assim, não basta que o direito não seja racista, é preciso que o direito seja antirracista. Né? Então, pelo fato de o direito ser aparentemente neutro em diferentes questões raciais, o texto, pelo menos, né, da lei, ele acaba, por meio disso, reverberando práticas de segregação. Então, no Rodrigo Chronicles, o Derek Bell, o Richard Delgado acaba explorando essa dimensão. Há vários paralelos, né, entre a figura do Rodrigo, que é esse personagem que que o Richard Delgado inventa, com a figura da Geneva Crenshaw. Essa, sim, é a protagonista de vários dos textos do Derek Bell. É uma mulher negra, poderosa, extremamente inteligente, e que Derek Bell evoca como uma espécie de musa, e que reiteradamente surge nos escritos dele, quase como um alter ego, né, e uma forma de ele pontuar a discussão racial. Bom, essa obra, né, do Delgado, ela é uma das grandes referências quando a gente fala em conhecimento situado. Por que conhecimento situado? Porque é um conhecimento que se dá a partir das vivências, né, a partir da dor. É aquilo que nós frequentemente chamamos, dentro da teoria racial crítica, de voz da cor. Quer dizer, eu resgato a voz da cor no sentido de que eu resgato essas experiências que frequentemente são ignoradas por um discurso hegemônico, um discurso majoritário, e eu mostro que essas experiências elas são legítimas, elas são relevantes como um objeto de reflexão teórica também, né? Um objeto de debate teórico, e que põe em xeque, né, aquele falso universalismo. Isso a gente já repisou nas nossas últimas 3 aulas, eu não vou voltar a essa questão hoje, não. Mas tranquilo até aqui? Sim. Dúvidas, críticas, sugestões? Eu só queria fazer um comentário, professor. Logo quando eu entrei na disciplina, era uma coisa que sempre ficava na minha cabeça, do tipo, o direito ele é racista porque ele, teoricamente, ele é neutro e, portanto, ele perpetua uma estrutura racista, ou ele é ativamente racista, entende? E aí você falou um pouquinho disso agora e, enfim, só queria comentar. Não, muito bom. Eu acho que a própria aspiração à neutralidade, ela já reflete uma posição que é ativamente racista. Por quê? Sim. O que o direito faz? Ele pega um horizonte de problemas, de temas, de preocupações, que é de um grupo muito específico, de homens brancos de classe média alta, e universaliza isso. Eu estava lendo um texto hoje sobre a necessidade, né, de destruir a figura do homem médio, né? Porque, no fundo, o homem médio está longe de ser realmente a média ponderada de todos os indivíduos, homens e mulheres, de uma população, né? O homem médio, na verdade, é só um esforço de generalização das experiências de legisladores e juízes, que são majoritariamente homens brancos ricos sem deficiência. Então, acho que as duas coisas caminham juntas. Acho que a neutralidade, a aparente neutralidade do direito em relação à questão racial na verdade, um esforço muito consciente de invisibilização da realidade racista. Né? Não sei se... Sim, perfeito. Bom, eu tenho traduzido a ideia de legal storytelling por escrevivências jurídicas, né? Livremente inspirado na Conceição Evaristo. Eu vou voltar a isso mais tarde.
Para fazer a discussão dessa aula, além do texto da Larissa, que eu coloquei nas referências, eu sugeriria, e novamente, né, um texto que também só existe em inglês por enquanto, um artigo do Delgado, está na internet fácil, chamado Legal Storytelling, Storytelling for Oppositionists and Others, a Plea for Narrative, quer dizer, storytelling para oposicionistas e outros, um apelo em prol da narrativa, né? Um apelo pela narrativa. Bom, vamos lá. O que são storytelling? O que é um storytelling? Storytelling é contação de histórias. Storytelling em inglês é fabulação. Legal storytelling, então, é contação de histórias relacionadas ao direito. Quer dizer, contação de histórias relativas ao mundo jurídico, né? Qual é a proposta que o Delgado vai desenvolver, muito inspirado no Derek Bell, quando ele desenvolve essa ideia de legal storytelling, ou de uma contação de histórias sobre o mundo do direito. De tentar resgatar, tentar recuperar justamente histórias jurídicas, né, de grupos cujas vozes elas são frequentemente marginalizadas, elas são suprimidas, elas são desvalorizadas, elas são segregadas. Daí a razão de eu ter colocado aqui, né, o pôster de uma série que eu adoro, adoro, acho que a Shonda Rhimes é absolutamente brilhante, que é How to Get Away with Murder, né? Há um episódio específico de How to Get Away with Murder que, para mim, valeria um semestre inteiro de direito. E é curioso que é um episódio que eles aparece, né, justamente no momento em que a série estava meio morna, em que a Annalise Keating, ela decide, ela começa a entrevistar prostitutas presas e que estão dentro do sistema penitenciário, em virtude da prostituição, há muitos anos. Porque ela foi presa com, sei lá, 18 anos por prostituição, porque estava faminta e não tinha o que fazer. Então, algum tempo depois, ela foi solta, mas pelo fato de ela já ter, aos 18 anos, uma condenação criminal por prostituição, ela não podia se empregar em mais nada além da prostituição. Então, ela novamente teve que se prostituir e foi presa de novo. Então, a Annalise Keating, ela vai narrando, né, o drama dessas mulheres, ela vai reconstruindo o drama dessas mulheres e dando voz ao drama dessas mulheres, né, que foram efetivamente vitimadas pelo sistema jurídico, até um ponto que elas acabaram sendo permanentemente segregadas, passaram uma vida inteira na prisão, né, alijadas da possibilidade de uma vida minimamente, como eu vou dizer, uma vida minimamente autônoma, precisamente em virtude da incapacidade do sistema de enxergar o mundo a partir dos olhos delas, né? Então, é muito bonito. Para mim, é um dos episódios mais bonitos de uma série na história. Assim. É muito bonita a maneira como ela vai. Aliás, a atriz que faz uma das prostitutas, que vai descrevendo a trajetória dela, devia ganhar um Emmy, seguramente, como atriz coadjuvante de série dramática, por causa disso, que é genial. E ela vai, então, reconstruindo essas vivências, que são vivências que, dentro de um discurso aparentemente neutro, genérico, universal, elas acabam sendo completamente invisibilizadas, né? Completamente esquecidas mesmo. Né? Quer dizer, um sofrimento que ele acaba sendo minorado, um sofrimento que, para as nossas instituições, ele não existe, né? Embora ele tenha uma dimensão que é crucial para aquelas pessoas, né? A Jéssica comentou, lembro bem desse episódio, é muito marcante. Sim, não, se eventualmente, algum dia, eu der a disciplina de Direito e Cinema, eu vou tentar dar uma aula específica sobre esse episódio, porque é sensacional, a maneira como ele, na prática, né, ilustra isso que o Richard Delgado e o Derek Bell eles vêm tentando desenvolver como uma ideia de escrevivência jurídica ou uma ideia de legal storytelling. Tranquilo até aqui? Sim. Sim?
Sim. Aí, bom, eu vou entrar numa discussão um pouco mais teórica para a gente entender qual o sentido, né, do resgate dessas escrevivências, né, ou do resgate dessas contações de histórias, né, qual a finalidade crítica que elas têm, né? E para isso é importante ter em mente uma coisa, né? Ideologia no olho dos outros é refresco. Nós, tradicionalmente, atribuímos ao outro posições ideológicas, mas a gente sempre imagina que as nossas próprias posições não são ideologicamente enviesadas, elas são neutras. Mas veja, a essência da ideologia, isso estou pensando aí em termos assim, estritamente marxistas, mas se a gente volta a Marx, se a gente volta a Karl Mannheim, que é um autor que debateu muito sobre ideologia, é um dos pais da sociologia do conhecimento, né? Se a gente volta a esses autores, o que caracteriza a ideologia é exatamente a sua invisibilidade. A ideologia, ela se impregna de tal forma na nossa visão de mundo, né, que não é possível pensar na ideologia como óculos, digamos assim. Né? Eu coloco os meus óculos ideológicos, aí eu vejo o mundo de uma forma enviesada, e depois eu tiro os meus óculos ideológicos e o mundo passa a ser visto de uma forma objetiva ou natural. Toda percepção do mundo é uma percepção enviesada pelas prerrogativas, pelas condições sociais, enfim, pelo universo no qual eu me insiro, né? E a ideologia, ela tem como característica naturalizar ou normalizar estruturas de poder que são estruturas contingentes. Aí eu vou dar um exemplo muito simples, porque eu não quero ficar preso muito tempo nessa discussão, mas papel de gênero. É muito engraçado quando eu ouço determinados grupos conservadores falarem, por exemplo, que a teoria queer dissemina uma ideologia de gênero nas escolas. Os esquerdistas estão disseminando as ideologias de gênero, estão difundindo ideais contra as pobres crianças. Porque, veja, nós vivemos numa sociedade que acha que o bimorfismo, que o dimorfismo sexual, ou seja, o fato de que os machos e fêmeas da espécie humana apresentam características fisionômicas diferentes, nós vivemos numa sociedade que acha que o dimorfismo sexual se reflete necessariamente, quer dizer, esse dimorfismo se reflete necessariamente em condutas diferentes. Então, homens naturalmente se portariam diferentemente de mulheres, condicionados pelo dimorfismo sexual, ou seja, condicionados pela sua fisionomia, né? E que, então, desde o início, uma criança, né, do sexo feminino, uma criança do sexo masculino, elas já nascem propensas a exercer tais e tais condutas e a desempenhar tais e tais papéis. Né? E mais do que isso, nós vivemos numa sociedade que insiste que, desde o nascimento, esses papéis específicos precisam ser estimulados. Então, tem um exemplo que me deixou muito chocado, assim, na verdade, muito estarrecido pela simplicidade e ao mesmo tempo, pelo incômodo. Não sei se vocês sabem, né? Muitas crianças, né, meninos e meninas, nascem com pouco cabelo, até carecas, né? Eu não, nasci muito cabeludo, fiquei careca depois. Mas, muitas crianças nascem com muito pouco cabelo. Então, o que os pais fazem? Para que a menina saiba que é uma menina, para que o menino saiba que é um menino, como se isso fosse relevante, quer dizer, para que eu introjete na menina a ideia de que ela é uma menina, e que, por conseguinte, existe uma série de condutas, de padrões de comportamento que eu espero dela, existem lacinhos que, pelo fato de a criança ser careca, eles são colados na cabeça da criança. Existem colas especiais que, em tese, não machucam o bebê, e vejam que eu estou colocando aspas aqui, colas que não machucam o bebê, para que eu possa diferenciar se o meu filho é menino ou menina. Para mim, não é nada mais ideológico do que isso. Mas para um pai que cola, literalmente, um pai que está colando um lacinho na cabeça da filha para que ela saiba que é uma mulher, para ele isso não é ideológico, para ele isso é absolutamente natural. Aliás, o Lucas até comentou, né? O nome ideologia de gênero é um sintoma da qualidade das ideias desse grupo. Né? Exatamente, exatamente. Vejam,
nós vivemos uma sociedade que ela reforça permanentemente esses papéis, que não são papéis naturais, mas ela reforça esses papéis como se fossem naturais e ela normaliza esses papéis, a tal ponto que a gente realmente começa a interpretar o mundo à nossa volta como se houvesse uma divisão essencial e estrutural entre homens e mulheres, e que é uma divisão natural, até de organização da vida, de distribuição de trabalho. E veja, isso tem vários reflexos que são muito concretos. Por exemplo, nessa pandemia, eu até li recentemente, né, também uma outra matéria sobre isso, como muitas meninas elas não têm tido tempo de estudar, porque elas ficam presas a atividades domésticas. Por quê? Porque a gente entende que a mulher ela tem uma função natural, com muitas aspas aqui, de cuidado. A mulher nasceu para cuidar. Então ela nasceu para faxinar a casa, nasceu para fazer comida, nasceu para cuidar dos irmãos mais novos, nasceu para cuidar dos avós mais velhos, né? O menino não. O menino ele pode, enfim, viver a vida, jogar bola, mas a menina não. A menina está condicionada naturalmente a um papel que Deus ou a natureza lhe deu, né? Isso é puro suco de ideologia, mas o fato de nós não percebermos que isso é ideologia mostra justamente como o nosso horizonte, a nossa visão de mundo, ela é entranhada por essa perspectiva, né? Professor, isso também fica muito, muito claro na questão da religião, né? Porque eu acho que a maioria dos brasileiros, se não foi criado em família que não tem uma religião do tipo de matriz africana, a gente é criado para ser cristão, né? Do tipo, usar o tercinho, rezar o Pai Nosso. E isso é o natural, e aí qualquer coisa além disso é uma imposição. Então, se você ensina para as crianças sobre orixás, sobre qualquer outra coisa, isso é imposição, isso é ideologia, e não, a minha criança tem que ser neutra e tem que escolher ela por ela própria, sendo que ela foi criada, rezando Pai Nosso, que eu não tenho nenhum problema, mas enfim, ela foi criada, ela foi catequizada dentro do, enfim, do catolicismo, enfim. Mas aí tudo fora disso tá impondo para minha criança, né? Sim, não, eu já vi um processo judicial em que o pai queria afastar, tirar a guarda da mãe, porque a mãe levava a filha ao candomblé. E, segundo o pai, ela estava, então, doutrinando a filha. Doutrinando é muito bom. Quer dizer, criar a menina dentro de um sistema católico, evangélico, não é doutrinar, mas não levar é doutrinar, a menina é natural, né? seria doutrinar. Quer dizer, religiosidade é só do outro, né? Com certeza. É surreal, né? A Beatriz comentou, né? Acho que pior que os laços é furar a orelha das meninas. Sim. E a Vivian comentou, né? Porque a menina estava sendo porque a menina estava sendo introduzida na religião. Eu vi isso. E ela perdeu a guarda por um tempo. Exatamente. Que para o nosso poder judiciário é isso. Quer dizer, existe uma religião oficial e todas as demais são seitas, né? Então, quer dizer, existe uma religião que é natural, digamos assim. Não, usou aí e foi ficar para fora. Oi? Eu acho que tá ligado sem querer. Meu Deus. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque existe um conjunto, vamos dizer assim, de histórias oficiais, né? Histórias mesmo, um conjunto de narrativas sobre a vida de uma comunidade, sobre como uma comunidade se desenvolveu historicamente ao longo do tempo, né? Que são narrativas importantes para introjetar essas ideologias. Eu vou dar vários exemplos dessa narrativa daqui para frente. Existem várias narrativas que elas são compartilhadas, que dizem respeito à história de como aquele grupo se desenvolveu, ou em tese, né, se desenvolveu, e essas histórias são importantes para sedimentar determinados valores compartilhados e começam a ser vistos como valores globais. Eu sei que parece muito abstrato, mas eu vou dar alguns exemplos que vão mostrar como isso, na verdade, é algo bem presente no nosso cotidiano, né? Só para citar uma referência que eu gosto muito sobre essa discussão, há um psicanalista que eu adoro, que é o Bruno Bettelheim, que ele passou a vida estudando como as fábulas, né, os contos infantis, tipo A Pequena Sereia. Aliás, eu adoro A Pequena Sereia, mas pelo menos o desenho da Disney, porque eu acho que no fundo é uma grande alegoria sobre transexualidade. Deixa pra lá.
de toda forma, quer dizer, ele vai mostrar como as fábulas que nós geralmente veiculamos para as crianças, né, o foco do Bruno Bettelheim é a psicologia infantil, elas veiculam um certo imaginário social e uma certa ideologia. Quer dizer, não existe fábula neutra. Todo conto, Chapeuzinho Vermelho, enfim, João e Maria, ele introduz a criança dentro do corpo ideológico aceito, né, como natural por uma determinada cultura. Isso é interessante, né? No fundo, as nossas histórias oficiais sobre a redação da Lei Áurea, por exemplo, sobre a Revolução de 30, as nossas histórias oficiais têm a mesma serventia. Quer dizer, servem como grandes mitos fundantes, né, ou grandes mitos fundacionais que legitimam uma determinada estrutura de poder, uma determinada organização social e apresentam essa organização como se fosse natural e inevitável. O Bruno Bettelheim sempre discutiu isso, né, e como isso funciona para crianças, mas a verdade é que isso funciona para todos nós, né? Não é à toa que a Mangueira, né, naquele que talvez seja, não sei aqui quem é mangueirense ou não, mas naquela que talvez seja, né, um dos grandes sambas enredos dos últimos 10 anos, que é o Histórias para Ninar Gente Grande, justamente questiona essa ideia de histórias oficiais, né, e vai tentando desmistificar essas histórias oficiais, que constroem uma certa identidade do que viria a ser o brasileiro. Tranquilo? Sim. Pessoal da Beija-Flor, por favor, não me xingue, mas assim, Mangueira é Mangueira, né? Não é à toa que todo mundo assiste os Filhos da Mangueira de pé. A Samira colocou, né? A sala dos ministros do STF, que não tem nada na parede de decoração, mas tem um Jesus crucificado. Sim, eu já ouvi um juiz argumentando que, na verdade, a presença de Jesus ali indica um símbolo universal de justiça, né? Por outro lado, eu já vi juízes sendo muito... Isso não tem nada a ver com ideologia, então. Isso não é ideologia. Não, seria ideologia se tivesse o Machado de Xangô, porque Jesus ali como justiça não é ideologia. Sim, exatamente. Nossa, eu ia falar isso agora. Agora, vai o secretário da vara, exatamente, colocar o Machado de Xangô no gabinete para você ver o que vai acontecer. Bom, há um ponto que é crucial. Aliás, o Gabriel comentou, né? Eu já vi no TJ do Rio um evento organizado pelo tribunal chamado Encontro dos Juízes Cristãos. Sim. Aliás, por falar em juiz, houve algum tempo atrás, né, um evento na magistratura sobre direito e racismo. E uma associação de juízes se pronunciou contra o evento ao argumento de que aquilo representava uma ideologização da atividade da magistratura que devia ser neutra. E é interessante porque o documento também é puro suco ideológico, porque ele vai dizer não, porque o que os juízes hoje estão fazendo, esses juízes ativistas estão fazendo, no fundo, é descaracterizar as grandes prerrogativas da magistratura. E aí entra a ideologia, porque tem uma missão civilizatória no Brasil, porque todos os juízes têm um compromisso pela criação de um Brasil mais seguro, organizado, ordenado. É curioso que no momento mesmo em que ela está denunciando, né, o documento dos magistrados, ele está denunciando uma pretensa ideologização em virtude de um evento, ele está defendendo uma posição que é amplamente, visivelmente ideológica, né? Por que isso é interessante? Porque se a nossa leitura da realidade social ela é ideológica, então a interpretação que eu tenho sobre a vida social, a interpretação que eu tenho sobre como uma sociedade se organiza, ela faz parte dessa realidade social, dessa vida social. Quer dizer, não existe, isso é um ponto que eu acho que é interessante, não sei se já pararam para pensar nisso, assim, delírios filosóficos de uma quinta à tarde, né? Mas prometo que tem justificativa. Quando a gente analisa
sei lá, quando a gente estuda a procriação das formigas, eu estou pensando na minha tia, eu tenho uma tia que trabalha no departamento de biologia da Universidade de Ouro Preto, então ela discute muito sobre a vida das formigas e por aí vai. Né? Quando eu analiso, sei lá, a alimentação e a procriação das formigas de um formigueiro, existe uma separação entre o sujeito e o objeto. Agora, se eu escrevo um trabalho sobre como uma sociedade se compreende, o meu trabalho faz parte dessa sociedade, vocês percebem? Então, o meu trabalho, de alguma forma, afeta a maneira como essa mesma sociedade se compreende. Não existe uma cisão, quando se trata de pensar a realidade social, entre a pessoa que pensa e a sociedade pensada. Né? Quando eu penso, é a sociedade pensando através de mim. Muito abstrato. Professor, Oi. eu entendi o que você quis dizer, eu só queria esclarecer eu só queria te perguntar uma coisa. Quando fala legal storytelling, qualquer pessoa pode ter uma legal storytelling, mesmo que seja de um grupo dominante, do tipo, a legal storytelling do grupo dominante, existe isso também? Ou é Sim. necessariamente grupos que foram marginalizados historicamente? Não, em tese, todos nós temos um ponto de vista, né? No sentido de que todos nós temos um horizonte e falamos a partir de um horizonte, né? Falamos a partir de um lugar de fala. Então, todos nós temos um acervo de histórias sobre as nossas experiências, por exemplo, com o Poder Judiciário. Eu queria dar uma disciplina exatamente sobre direito e literatura, talvez algum dia eu venha a dar, né? E que isso chamar escrevências jurídicas. E que eu ia pedir aos alunos que, ao fim da disciplina, como avaliação, escrevessem uma crônica sobre alguma experiência jurídica que eles tiveram. Sei lá, o dia que eu fui assinar um contrato, o dia que eu fui expulso de casa, o dia que, enfim, eu fui parado pela polícia. Todos nós temos várias histórias. Quer dizer, a nossa vida ela é juridicamente organizada, né? O mundo à nossa volta ele está todo estruturado em termos jurídicos, né? Então, no fundo, todos nós temos experiências nesse sentido. É claro que, como um movimento dentro da teoria racial crítica, a maioria desses autores, a Patrícia Williams, o Derek Bell, o Richard Delgado, eles vão utilizar o storytelling como instrumento de resgate dessas experiências mais vulnerabilizadas, que são experiências que restariam invisibilizadas caso esse movimento não tivesse acontecido. Você percebe? Sim. Porque, sei lá, eu vou dar um exemplo de que eu gosto muito. Eu tenho uma professora, tinha uma professora, Mônica Sete Lopes, uma jurista que eu acho brilhante, inclusive, uma figura muito interessante. Aliás, vale a pena procurar. Ela trabalha muito com direito e arte, é também radialista e juíza, e ela frequentemente escreve sobre as suas memórias. Ela foi casada com um jurista muito importante, que é o Paulo Emílio, um dos grandes nomes do direito, da dogmática jurídica da geração dele, e ela frequentemente conta as histórias, escreve ensaios mesmo, contando as histórias dela na graduação. Mas veja, é uma pessoa, em muitos sentidos, privilegiada. Mas o que ela está fazendo não deixa de ser storytelling. Mas é claro que, dentro de uma perspectiva da teoria racial crítica, é menos subversivo, digamos assim, do que eu resgatar as histórias da empregada da Mônica Sete Lopes. Você percebe? Sim, entendi. Bom, tranquilo até aqui? Sim. Então, quer dizer, a luta pela a luta pela narrativa e a luta pela forma como eu narro a trajetória, né, de um povo e a história jurídica de um povo é uma luta pelo direito, no sentido de que é uma luta por um direito mais inclusivo, por um direito mais engajado, por um direito mais sensível às diferenças, né? E por um direito que ele não seja contaminado por falsos universalismos, né? No fundo, o uso do storytelling ele tem essa serventia. Ele questiona uma certa história oficial, questiona uma certa forma de representar o desenvolvimento do direito, né? Justamente resgatando
as vivências, por meio da escrita, né, resgatando por meio da escrita as vivências desses grupos que geralmente não têm voz quando o assunto enfim, pensar a maneira como o direito se dá, né? Então, sei lá, eu vou debater. Isso é muito comum, por exemplo, na história do direito. É muito comum. Eu vou fazer história, até pouco tempo atrás, digamos assim, né? Eu vou fazer história do direito, sei lá, eu vou escrever sobre direitos civis. Eu vou contar a história dos juízes, eu vou contar a história dos legisladores, eu vou contar a história dos promotores. Eu raramente conto a história dos excluídos, quer dizer, eu conto a história daquelas pessoas que foram ignoradas pelo direito, daquelas pessoas que de fato se mobilizaram, que foram às ruas para tentar adquirir direito em meio a muita luta, né? Eu conto a história dos centros de poder, né? Não é à toa que aí vamos pensar em espaços mesmo, né, de direitos. A FND está comemorando 130 anos agora. Sabem disso, né? Boa parte, não tenho nada contra o evento, muito pelo contrário, estou ajudando a organizar. Aliás, participem no dia 4 de maio, a gente está organizando uma mesa com o Roberto Mangabeira Unker, que é um ex-aluno da casa, né? A gente falou dele há 2 aulas atrás. Mas se vocês pararem para pensar, o evento de rememoração dos 130 anos da casa é um evento que foca nos nomes ilustres da faculdade. Quer dizer, há inclusive, houve inclusive essa sugestão, né? Não, vou fazer uma live sobre os alunos bem-sucedidos da UFRJ. Ora, quem são os alunos bem-sucedidos da UFRJ? Quer dizer, a história de uma instituição, que não deixa de ser uma instituição jurídica, embora seja uma instituição de ensino, né? A história da UFND não é a história dos ministros que se formaram na casa, não é a história dos grandes advogados ricos que se formaram na casa. Quer dizer, espero que não. É a história do seu Jorge. Quer dizer, é a história das pessoas que passaram a vida varrendo, limpando a faculdade. É a história das pessoas que pisaram na faculdade quando tiveram algum problema jurídico praticamente insolúvel e foram bater a porta do NPJ. Quer dizer, isso faz parte da história. Quer dizer, é a história das famílias atendidas pelo Luiz Amaim, quer dizer, pelo Najup. Isso é história do direito, mas é uma história do direito que era frequentemente sepultada ou escondida, né, por trás de grandes fotos de bustos ilustres. Se vocês entrarem na Faculdade de Direito da UFMG, onde eu me formei, o salão principal, né, a sala principal, que seria o equivalente na FND ao Salão dos Passos Perdidos, a sala principal, que é enorme, ela tem o busto de todos os diretores mortos da faculdade. É uma coisa meio sinistra. Assim. E, por outro lado, a gente invisibiliza todas as outras pessoas que passaram pela casa ao longo do tempo. Né? O trabalho, vamos dizer assim, do legal storytelling, como uma das ramificações, digamos assim, da teoria racial crítica, é justamente o de destacar essas experiências, como experiências que elas são relevantes para que a gente entenda o direito, para que a gente pense o direito, para que a gente tente estruturar o direito, enfim, em novas direções. Né? Tranquilo até aqui? Aham. O Lucas comentou, né? Professor, como os autores lidam com o fato da narrativa ser vista como um conhecimento, muitas vezes, anedótico? Bom, essa é uma discussão quente, realmente uma discussão muito intensa. Há vários autores, como o Arthur Austin, que são muito críticos ao uso das narrativas, exatamente por partirem de um pressuposto de que a narrativa ela tem um fim puramente ilustrativo, mas que se eu quero produzir um conhecimento genuíno, um conhecimento legitimamente aceito por todos, eu preciso sair da narrativa, sair do discurso subjetivo e pessoal e entrar num discurso que seja universalizante de alguma forma. Né? Eu passo da primeira pessoa para a terceira pessoa. Eu passo da crônica, da fábula, da memória para o tratado. Né? Eu vou dizer que não é um debate que se encerrou,
mesmo dentro da teoria racial crítica. Há autores da teoria racial crítica, por exemplo, que não se valem, de fato, do storytelling. Eles vão recorrer a outras narrativas, exatamente porque eles entendem que o grau eu vou dar uma de Raquel, né? O grau de validade epistêmica lembra muitas aulas da Raquel. O grau de validade, de legitimidade epistêmica da narrativa, ou do discurso em primeira pessoa, ele sempre será menor do que o de um discurso global e distanciado, digamos assim. Não é uma questão que está resolvida dentro da teoria racial crítica e muito menos fora. Assim. Ela é ainda alvo de muito debate. Tranquilo. Eu vou dar alguns exemplos de como existem certas histórias oficiais, né, que estruturam a maneira como uma determinada comunidade se vê. Vou começar com um exemplo bobo, que é o da Eneida, do Virgílio. Eneida é o equivalente, no Império Romano, aos livros do Homero, a Odisseia e a Ilíada. E a Eneida, ela fala da fundação de Roma, mas é uma fundação mitificada de Roma. A Eneida vai dizer o seguinte: Enéas, um dos líderes de Troia, que na Guerra de Troia, tem até o filme com o Brad Pitt, né? Na Guerra de Troia, ela foi destruída, né? Quando Troia é destruída na Guerra de Troia, um dos líderes de Troia, que é Enéas, por isso o livro do Virgílio chama Eneida, saiu vagando pelo mundo e buscando um lugar para fundar uma nova cidade. De repente, ele encontrou lá o espaço, né, na Península Itálica, né, na Itália, e naquele espaço ele funda Roma. Por que essa narrativa era importante para os romanos, embora ela seja absolutamente mítica? Porque por meio dela, os romanos sentiam que eles tinham uma unidade espiritual com os gregos. A Eneida é escrita no momento em que Roma está invadindo a Grécia, quer dizer, os romanos estão conquistando as cidades-estado gregas, né? E por meio da Eneida é como se os romanos dissessem: não, estamos conquistando os gregos, mas na verdade entre Roma e Grécia não há, de fato, uma grande diferença. Nós somos, em certo sentido, gregos também. Existe uma continuidade espiritual, uma unidade espiritual entre gregos e romanos, que vem desde a Guerra de Troia, e a Eneida é a prova disso. Não vou entrar nessa discussão, porque, enfim, interessa mais a mim, que dei aula de direito romano, do que a vocês. Mas também vou fazer referência a uma outra série que eu adorava, que era Roma, que, enfim, tem muito pouca correlação real com a história de Roma propriamente dita, mas é divertido. Mas isso mostra como essas fábulas, ou esses mitos, ou essas narrativas, né, elas podem ter uma dimensão muito importante na maneira como a sociedade se vê. Aí eu vou entrar num exemplo que talvez seja mais interessante para nós. E aí, realmente, um exemplo mais interessante para nós, que é a dos bandeirantes no Brasil. E aí eu vou usar um argumento que é de um autor que, embora não seja brasileiro, vive há muito tempo no Brasil e tem uma longa relação com o Brasil, que é o Benjamin Moser. O Benjamin Moser é o biógrafo oficial da Clarice Lispector. E o Moser ele vai dizer o seguinte, ele diz que o período, né, de vida dele no Brasil fez com que ele percebesse uma coisa que, na leitura dele, é muito curiosa, na verdade, muito engraçada. Se a gente pega nações que são imperialistas, nações que são efetivamente imperialistas, que durante muito tempo foram, de fato, grandes impérios coloniais, né, com possessões territoriais em vários locais, eu estou pensando no caso da Inglaterra, estou pensando no caso da Bélgica, né? Essas grandes nações imperialistas, geralmente, constroem as suas histórias oficiais, seus grandes monumentos históricos, né? Os textos dos seus livros didáticos, elas constroem essas histórias oficiais por meio de um culto aos seus grandes desbravadores e aos seus grandes conquistadores, né? Não, fulano é celebrado porque fulano foi o primeiro homem branco a pisar no Congo. Beltrano é celebrado porque Beltrano foi o primeiro a estabelecer contato, com muitas aspas, né? Porque contato em geral era meter a bala, estabelecer contato com os esquimós no norte do planeta.
Então, há sempre um grande culto à figura do conquistador, né? Ou à figura do desbravador que expande os limites do império. Aliás, eu vou dar um outro exemplo aí de série, que é The Terror. The Terror é uma série muito engraçada, porque é sobre marinheiros a serviço da coroa britânica que saem justamente para desbravar o extremo norte do planeta. Quer dizer, eles vão passar pelos esquimós e por aí vai, né? São caras, todos eles, absolutamente escrotos, sentam a bala mesmo em um monte de esquimó, e aí eles começam a ser perseguidos por uma espécie de urso gigante. É divertido porque você passa a série inteira torcendo pelo urso. Eu não consegui me identificar com nenhuma das pessoas ali, a não ser o urso. Mata! Comeu mais um! Os episódios em que o urso não comia ninguém, eu ficava muito deprimido. Mas, quer dizer, para o inglês, eu presumo que seja realmente uma grande tragédia. A história, para mim, é uma grande comédia, mas eu presumo que para os ingleses o The Terror seja uma série de terror. Daí o título, né? Bom, por outro lado, se a gente pega as nações que elas são ex-colônias, as nações coloniais, sobretudo aquelas nações que se tornaram independentes em virtude de uma luta por libertação, com aspas aqui também, como boa parte dos nossos irmãos na América Latina, né? Os grandes heróis nacionais, dignos de monumentos e dignos de textos em livros didáticos, são justamente aqueles rebeldes que se insurgiram contra a colonização e contra o domínio imperialista de uma nação estrangeira. É claro que, geralmente, esses heróis são sempre... quer dizer, eles sempre selecionam os heróis brancos, né? Quer dizer, todos os heróis indígenas e negros na América Latina que lutaram contra a colonização, na América Hispânica, né, propriamente, geralmente são ignorados, né, em nome dos heróis crioulos, né, os heróis brancos que lutaram contra a colonização. Isso é outra história. Mas, de qualquer forma, há sempre a construção da identidade nacional produzida em torno daquelas figuras que lutaram pela independência contra o Império. Aí o Benjamin Moser, ele vai dizer o seguinte: por que a situação do Brasil ela é engraçada, digamos assim, né? A situação do Brasil ela é bastante peculiar. Porque o Brasil ele não celebra nem os seus grandes descobridores e conquistadores que expandiram os limites do Império, como é o caso da Inglaterra, e nem os seus líderes de uma resistência armada contra a opressão, como é o caso da Venezuela, da Colômbia e por aí vai, né? O Brasil celebra os seus autoconquistadores. Ele celebra o momento a partir do qual o território nacional deixou de ser conquistado, digamos assim, ele deixou de ser desbravado por conquistadores externos portugueses e passou a ser desbravado por mestiços internos. Então ele fala, olha, a figura do bandeirante ela é muito interessante porque mostra que o Brasil ele não se vê nem como um país propriamente imperialista, com muitas aspas, e nem como um país ex-colonial. A identidade subjacente, vamos dizer assim, às histórias oficiais do Brasil é uma identidade auto-imperialista. O Brasil ele sempre celebra o momento a partir do qual ele começou a exercer, quer dizer, os brancos brasileiros, ou os mestiços brasileiros, a bem da verdade, começaram a exercer domínio interno sobre seus próprios indígenas e negros, né? Esse livro do Moser é muito interessante. Ele vai dizer, olha, em qualquer outro país do mundo, ele vai dizer, olha, para mim, enquanto estrangeiro, a figura do bandeirante era muito sinistra. E a maneira como, por exemplo, em São Paulo, ela ganha uma dimensão que é realmente mítica. Eu coloquei aqui uma fotinho do Borba Gato, né? Por que a gente naturalizou isso? Quer dizer, naturalizou um discurso oficial em torno do bandeirante. Porque, ao mesmo tempo, nós não queremos nos reconhecer enquanto ex-colônia, quer dizer, não, nós somos mais do que isso, nós somos, vamos dizer assim, o primo rico da América Latina, então a gente se recusa a se ver como ex-colônia. Eu tenho um colega, né, um grande professor, que jura de pé junto que o Brasil é a Europa, o Brasil é um dos grandes impérios da Europa, diferentemente da escumalha do Peru, da Venezuela, da Colômbia, o Brasil é a Europa. E, por outro lado, quer dizer, como nós não temos um grande império com possessões ultramarinas, quer dizer, possessões fora do nosso território, então a gente celebra o império que nós temos sobre os nossos próprios grupos vulneráveis, quer dizer, aquelas figuras que conquistaram pobres, pretos, índios, dentro do nosso próprio território, né? Daí a figura paradoxal do bandeirante. Tranquilo? Estão caladinhos? Tranquilo. Olá?
Tranquilo. Sim, mesmo? Tranquilo, professor. Aliás, há inclusive um protesto, né? Não sei se estão vendo, né? Na frente da estátua do Borba Gato tem vários crânios, né? Há uma série de protestos hoje tentando justamente desconstruir essa história oficial que celebra a figura do bandeirante, né? Exatamente porque tenta colocar os pingos nos is, né? Colocar o dedo na ferida e repensar esse mito auto-imperialista, que é o discurso oficial, em todos os sentidos, é o discurso assumido, inclusive pelas nossas instituições públicas, digamos assim, né? Não é à toa que há tantas estátuas públicas celebrando essas figuras, né? É o discurso oficial que acabou sendo encampado no Brasil, né? A gente não celebra, aliás, a gente quase não fala, por exemplo, né? Dos índios da República Guarani, que também é uma situação muito ambígua, considerando que era uma possessão jesuíta, né? Mas dos índios da República Guarani, que durante 100 anos resistiram à escravidão, quer dizer, resistiram à escravização por parte dos bandeirantes, né? A gente celebra justamente os bandeirantes que os escravizaram e mataram. Isso é muito sintomático. E celebra os bandeirantes como heróis. Por que heróis? Porque eles ampliaram os limites do que viria a ser o Império Brasileiro. Só, Oi. eu fiquei com uma dúvida em relação a essa parte, porque não ficou muito claro para mim essa questão de, acho que de se promover em cima dos grupos minoritários. Foi isso que o senhor quis dizer? Como assim? Ou não? É porque você estava falando que, tipo, tem dois pensamentos, que é o que a gente se recusa a ver o Brasil como ex-colônia, e um outro pensamento, que foi esse que eu não consegui entender muito bem, talvez eu tenha interpretado errado. Aí, pode repetir, por favor? Sim, porque, por um lado, o Brasil não é um país de navegantes, exploradores que invadiram outros territórios, como é o caso da Inglaterra. Então, a gente não tem figuras como ai, meu Deus, eu sempre esqueço. Mas, enfim, a gente não tem figuras como os condes e duques que entraram em navios e chegaram até a Índia e dominaram os indianos em prol da coroa britânica, por exemplo. Quer dizer, a gente não tem essas figuras. Então, não existe na história oficial brasileira um culto à figura do império. Aliás, se vocês pegarem qualquer manual didático português, quer dizer, em Portugal, você vai ver que há uma visão ainda hoje bastante celebratória dos grandes navegantes, inclusive, né? Tipo, Pedro Álvares Cabral, um grande herói nacional, e por aí vai. Há uma visão muito pouco crítica aqui. Se você pega países que foram colonizados, como é o caso da Venezuela, como é o caso dos Estados Unidos, boa parte dos seus heróis são heróis de resistência anticolonial, são heróis que lutaram contra a colonização. O Brasil, e isso é uma peculiaridade brasileira que eu acho que explica muito a maneira como nós ainda hoje nos relacionamos com, enfim, os pretos pobres indígenas do Brasil. O Brasil ele não celebra nem a figura do rebelde que lutou contra o imperialismo e nem a figura do conquistador que promoveu o imperialismo, digamos assim. Né? A figura que o Brasil celebra é justamente a daqueles que gradualmente substituíram na história brasileira, né, os conquistadores portugueses por conquistadores locais. Quer dizer, daí a figura do bandeirante. Muita gente celebra o bandeirante porque, não, mas olha, o bandeirante é o primeiro... quer dizer, a figura do bandeirante, né, as bandeiras foram a primeira oportunidade, a primeira ocasião na história brasileira no qual os brasileiros em si mesmos, nascidos e criados no Brasil, frutos da miscigenação entre brancos e índios, os brasileiros assumiram protagonismo. Mas qual protagonismo? De matar outros brasileiros, no caso, índios, enfim. Então, essa leitura celebratória dos bandeirantes é uma leitura de domínio imperialista, vamos dizer assim, domínio imperialista sobre regiões mais fracas, digamos assim, do mesmo território. Você entende? Entendi sim, agora ficou claro. Obrigada. Tranquilo.
Bom, uma terceira discussão que eu acho que ilustra bastante essa questão do storytelling, né, e da história oficial é a discussão, a discussão sobre o 13 de maio ou 20 de novembro. Né? O que celebrar, né, a abolição da escravatura e, por trás disso, né, celebrar a ideia da branca salvadora, no caso da princesa Isabel, ou a resistência quilombola do Zumbi dos Palmares, né, por exemplo, pensando no Dia da Consciência Negra. Em 88, houve uma série de protestos do Movimento Negro Unificado, MNU, exatamente contra o 13 de maio, ao argumento de que a celebração do 13 de maio ela vinha relacionada, ela vinha sempre imiscuída ao mito da democracia racial. A ideia de que, no fundo, os negros no Brasil não conquistaram direitos por meio de luta, mas simplesmente foram reconhecidos num ato de graça pela família real, num processo que, enfim, redundou numa grande reconciliação nacional, né? Então, como uma das estratégias de resgate da memória e das histórias, né, dos negros no Brasil, o MNU fez realmente, no dia 13 de maio de 88, uma série de protestos contra o uso da data como uma forma celebratória e como uma forma de reforçar o mito da democracia racial. E eu amo esse pôster, que é 13 de maio de 1988. A princesa Isabel esqueceu de assinar nossa carteira de trabalho. Movimento Negro Unificado, Ilhaie, Grupo Ginga. Isso também diz respeito a uma luta pela memória, e a uma luta por qual memória, né? Porque por trás dessa ideia do 13 de maio, da princesa Isabel como branca salvadora, e por trás da ideia da democracia racial, eu tenho a ideia de que mesmo aquelas formas de opressão que são violentas e cotidianas, elas são, na verdade, um resultado de harmonia entre raças. O exemplo mais simples, assim, mais básico que eu poderia dar, né? A patroa que explora a empregada negra, que tranca a empregada negra no porão, que priva a empregada negra de todo e qualquer recurso, que não paga salário, mas diz que ela é quase da família. E se perguntar para a patroa, ela vai dizer que não é uma pessoa racista. Para ela é absolutamente natural, ela está fazendo, quer dizer, ela adotou aquela menina de 13, 14 anos para ajudar, não é nem trabalhar, né? Para ajudar na casa dela, porque, do contrário, ela estaria perdida, podia entrar nas drogas, na prostituição. Então, na verdade, não faz sentido que ela receba um salário, ela já está recebendo muito mais do que um salário, ela recebe casa, comida, quer dizer, ela recebe um teto. Então, você tem experiências muito concretas, né, que se escondem por trás desses grandes símbolos, né, como símbolo da democracia racial. Né? Tranquilo. Estão caladinhos. Ô, professor, isso que você está falando são exemplos de escrevivências jurídicas, é isso? São exemplos de história oficial. Quer dizer, de como a história oficial ela serve para disseminar uma certa ideologia. É contra isso que a escrevivência jurídica ela vai se bater. Ela vai dizer, olha, não existe uma história neutra. Então, o resgate dessas histórias parcializadas, dessas histórias... Quer dizer, o resgate da memória individual das opressões e das memórias coletivas de opressão também, né? O resgate da memória desses grupos que, em geral, são vistos como sem memória. Aliás, lembrem-se, né? Não foi outra pessoa que não Hannah Arendt, né, que disse que povos africanos não tinham história, né? E que os povos sem história também não tinham Estado. Pelo fato de não terem Estado, eles podem ser perfeitamente colonizados. Né? Eu não tenho história, eu não tenho Estado e, por conseguinte, eu não tenho identidade política autônoma. Professor, com licença, o senhor poderia repetir a frase dela, que deu uma travada? Oi? Não, a Hannah Arendt dizia que os povos africanos não tinham história. E, por não terem história, não tinham Estado. Eram povos que fracassaram enquanto povos.
e por fracassarem enquanto povos, não tinham identidade política, podiam, por conseguinte, ser colonizados. No fundo, o que o storytelling faz, né, o que as escrevivências jurídicas fazem, é resgatar exatamente essa memória. Dizer, olha, esses grupos têm memória sim, e é uma memória que se bate contra a memória oficial, ou contra uma certa história oficial, né, contra um certo discurso que foi padronizado como se fosse um discurso geral, mas que só serve como instrumento de veiculação de uma determinada ideologia. Tranquilo? Pode parecer um discurso neutro. Olha que discurso mais objetivo e neutro. A princesa Isabel, num ato de graça, lá no prédio da FND, né, o prédio do Senado, assinou a lei que aboliu a escravidão e, a partir disso, o Brasil virou um país de igualdade formal para todos, de grande harmonia entre os grupos. Né? Mas por trás dessa história, que aparentemente é objetiva e construída só de dados, existe uma série de exclusões, né? Exclusão, inclusive, de outros discursos. O que as contranarrativas que a teoria racial crítica promove vão tentar fazer é justamente desmistificar essas histórias oficiais. Tranquilo? Sim. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim. Não é exatamente uma pergunta, né? Uma consideração, não sei se eu estou viajando. Teve uma menina que perguntou se existiria um legal storytelling do grupo dominante, né? Aí eu fiquei pensando, ouvindo agora você falar, que de certa forma o legal storytelling dos dominados, ele escancara uma subjetividade que o discurso oficial tem, só não é declarado. Então, de certa forma, existe um storytelling oficial, tipo, dos dominantes. Ele só não tá dado, tipo, ele só tá escondido. Então, o que o Critical Legal Studies faz, de certa forma, é mostrar que toda a subjetividade, interesse que os acadêmicos acusam as outras estratégias de terem, elas estão ali, de certa forma. Ela só não está... Existem vários pressupostos e várias... enfim, várias coisas por trás que influenciam e subjetivam aquele discurso. Perfeito, exatamente. Foi no ponto, exatamente. Quer dizer, a grande questão é que a história oficial também é uma contação de histórias, digamos assim, também é uma fabulação a partir de experiências pessoais dos grupos dominantes, mas são experiências que são universalizadas. Vocês percebem? São experiências que se apresentam como experiências gerais. E que como uma forma que, inclusive, sufoca ou ignora, digamos assim, as memórias, as trajetórias daqueles grupos subalternizados. Né? A Vivi até comentou, né? Escondido como história oficial. Exatamente, vocês estão cobertos de razão. Exatamente. Eu vou dar um outro exemplo, e também bastante próximo de nós, né? Sobretudo de quem mora no Rio. As reformas urbanas na República Velha, como, por exemplo, a reforma Pereira Passos. Essas reformas frequentemente são apresentadas, ainda hoje, inclusive nos livros didáticos, como grandes processos de modernização do Brasil. Olha que coisa maravilhosa, o Brasil deixou de ser aquele país arcaico, colonial, com aqueles becos e vielas, deixou de ser um país no qual as pessoas passeavam pela rua com cavalos e burros, deixou de ser um país sujo e propenso a doenças infecto-contagiosas. Graças à ação da República Velha e de grandes sanitaristas como Oswaldo Cruz, o Brasil ele virou o berço de grandes centros urbanos, né? O Rio talvez seja um grande exemplo nesse sentido, né? Belo Horizonte também, grandes centros urbanos limpos, asepsiados, sanitarizados, e talvez o único problema, vamos dizer assim, que tenha havido nesse período seja aquele povo pobre, preto, ignorante, que resistia a esse processo de modernização porque não o compreendia. Porque se o compreendesse, jamais teria se colocado em oposição a um processo tão salutar para o desenvolvimento nacional. Já ouviram essa história?
Quer dizer, isso é muito frequente. Aliás, eu estava lendo um livro muito bom, inclusive, né? Porque eu tô relendo uma série de manuais sobre história do Brasil por razões outras, assim, né? E eu estava lendo agora o manual do Eduardo Bueno, que é um manual muito bom, muito crítico, muito divertido, sobre história do Brasil, né? E o trecho em que ele debate a reforma Pereira Passos e a sanitarização do Rio de Janeiro caminha nessa direção. Tipo, olha, esse povo primitivo, ignorante, na revolta da vacina, por exemplo, que resistiu a algo tão maravilhoso como a reforma que construiu grandes bulevares no Rio, a reforma que tirou aqueles aterros, tirou aqueles cortiços. Só que tem uma questão aqui por trás, e que a gente, em geral, ignora. Ignora justamente... Oi, acho que alguém está com o fone aberto. Oi, acho que você tirou. A gente ignora uma dimensão nessa história, e ignora precisamente porque não atenta para a maneira como essa experiência ela foi vivenciada pelos grupos mais vulnerabilizados e mais marginalizados, né? Que é como essas grandes reformas modernistas, em geral, se deram ao custo de expulsar pretos e pobres das suas casas, quer dizer, derrubar cortiços. É muito engraçado. Vocês pegam, por exemplo, a construção da Avenida Central, né, no Rio de Janeiro. Oi, acho que alguém está com... meu Deus. Professor, eu acho que você pode mutar isso aí. Eu não sei desligar o microfone, deixa eu ver. É só você clicar nas bolinhas do lado do nome dela e apertar em mutar. Deixa eu ver. Na ocasião, a gente ficou em terceiro lugar, eram 4 itens. Meu Deus, cadê? O que aconteceu? Que eu tô com medo. Aí hoje chegou na gente. Descobri. Pronto. Bom, desculpem a confusão. Bom, o que a gente, em geral, ignora nesse processo, né, como essas grandes reformas sanitaristas, elas, em geral, foram feitas nos centros urbanos brasileiros ao preço de expulsar, literalmente expulsar das grandes regiões centrais todos os grupos pretos e pobres que eram identificados com doenças infecto-contagiosas. Eu olhava um preto e um pobre andando na rua, já imaginava, não, é um transmissor de varíola, é um transmissor de febre amarela, é um transmissor de dengue. Então eu preciso necessariamente enxotá-lo para os subúrbios, ou enxotá-los para as favelas, né? Por exemplo, o Morro do Castelo, enxotá-los para as favelas como uma forma de tornar o centro do Rio, o espaço do Rio, mais saudável, no caso, para que os brancos ricos transitem, né? Então, há na República Velha, paralelo ao processo que eles chamam de processo de modernização ou de urbanização, um processo muito consciente de favelização, um processo de exclusão dessas pessoas do território urbano, ou do território central, vamos dizer assim, de expulsão dessas pessoas do asfalto. Então, eu derrubo vários cortiços sem indenização, porque eu argumento que aquele cortiço é uma fonte potencial de disseminação de doenças, então várias pessoas são expulsas das suas casas nesse processo, são lançadas para as periferias da cidade, e eu apresento isso como um ato de progresso maravilhoso, e a tal ponto que mesmo um historiador crítico e altamente crítico, como o Eduardo Bueno, ele não vai conseguir entender efetivamente qual é o significado de alguma coisa como a reforma da vacina. Para vocês verem como está impregnado na nossa história oficial. Quer dizer, a gente precisa reabilitar a memória desses grupos mais marginalizados justamente para entender, quer dizer, para oferecer uma contranarrativa a uma história que ela impregna de tal maneira o nosso imaginário que a gente nem consegue correlacionar, quer dizer, o boom, a explosão das grandes favelas no Rio com o processo modernizador de reformas como a reforma Pereira Passos. Tranquilo? Sim, tranquilo. Aliás, para quem conhece, para quem já viu o filme Holocausto Brasileiro, ou sabe da história do Hospício de Barbacena,
que é uma das grandes barbaridades da história brasileira, sabe que o Hospício de Barbacena ele surgiu paralelo ao processo de urbanização de Belo Horizonte. Quer dizer, quando o Curral São João del Rei se tornou uma capital urbanizada feita aos moldes de Paris, o preço disso foi mandar todos os pobres pretos que viviam no Curral São João del Rei para o sanatório de Barbacena, dentro de uma política de higienismo social, para tornar também a cidade de Belo Horizonte mais saudável. Bom, a Raquel Pires comentou, né? Na República Velha, não. O Eduardo Paes está querendo fazer exatamente isso agora. Sim, exatamente. E a Emanuele comentou, né? Colocaram pedregulhos no metrô de Irajá recentemente. Eduardo Paes muito higienista. Precisamente. E nós vemos essa retórica realmente como uma retórica modernizadora. Como uma retórica de desenvolvimento, né? De desenvolvimento urbano. Quer dizer, o policiamento sanitário, historicamente, ele foi usado como uma forma de controle dos pobres, né? E é algo que pouquíssimos historiadores hoje, no Brasil, ainda reconhecem. A Vanilda comentou também, sim, aqui no interior é o símbolo do progresso e atualmente ignoram totalmente os processos de gentrificação que são consequências. Sim, quer dizer, essas políticas de gentrificação e de higienismo social, né, elas são celebradas nos nossos manuais de história até hoje, e a gente realmente ignora as trajetórias desses invisíveis, né, que foram prejudicados por esse processo. Aí eu vou citar uma outra obra aqui como referência, que eu gosto muito, que é o Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho. Aliás, José Murilo de Carvalho tem 2 livros que eu acho muito interessantes, sobre essa ideia de uma construção da memória nacional e uma construção mítica da memória nacional. O primeiro é a Formação das Almas, e o segundo é Os Bestializados. Os Bestializados, inclusive, fala da revolta da vacina. Embora o José Murilo de Carvalho seja uma figura meio ambígua por várias razões, inclusive pelo fato de ele ser aparentemente monarquista, espero que em defesa da Casa de Vassouras e não da Casa de Petrópolis, mas embora o José Murilo de Carvalho ele seja monarquista, mas é um dos poucos historiadores que eles são críticos em relação a esse processo, né? E esses 2 livros dele são muito bons. Bom, um último exemplo. E aí eu coloquei aqui até a foto do Gabriel Reis, que acho que está aqui na sala, né? Gabriel, dá um oi aí. Gabriel? Deve ter saído. Bom, ele vai morrer de vergonha quando eu disser que eu o citei em aula. O último exemplo que eu vou dar aqui é o da memória da ditadura militar. Quer dizer, ainda hoje nós vivemos uma luta pela memória da ditadura militar. Esse é o escopo da pesquisa do Gabriel. Eu coloquei a fotinho dele aqui, a colega de vocês. Né? Existe, e isso se traduz, inclusive, no nome dos espaços públicos. Né? Aí eu vou dar um exemplo simples. Né? Eu estudei na Faculdade de Direito da FMG, como eu disse. Né? Se vocês, para quem já teve a oportunidade de pisar na faculdade, é um prédio lindo, assim, gigante, na verdade são 3 prédios interconectados, é enorme. A faculdade ela tem uma praça, a praça inteira em volta da faculdade é da faculdade também, né? É federal. Se vocês observarem, se vocês andarem pela Faculdade de Direito da FMG e observarem os nomes das salas, vocês vão entender como essa luta pela memória da ditadura militar ela ainda ocorre hoje. Um dos mártires, digamos assim, né, do movimento estudantil brasileiro na resistência à ditadura se chama José Carlos da Mata Machado. Ele era filho de um professor da Faculdade de Direito da FMG, o Edgar da Mata Machado, que foi um senador caçado pela ditadura. E o José Carlos da Mata Machado, quando estudante da Faculdade de Direito da FMG, ele foi morto pelo doicode, num ato de tortura brutal. Por outro lado, então, o território dos estudantes, o terceiro andar da Faculdade de Direito da UFMG é inteiro dos estudantes. O terceiro andar da Faculdade de Direito se chama Território Livre José Carlos da Mata Machado.
Por outro lado, se vocês observarem o nome de várias das salas, né, o principal auditório da faculdade se chama Alberto Deodato, que é um dos juristas que se reuniam no edifício Caiaca e que planejaram o golpe militar. Outro dos auditórios, foi um auditório, inclusive, no qual eu defendi a minha tese, se chama Francisco Campos. Francisco Campos foi o cara que escreveu a Constituição de 1967, ou seja, a Constituição que deu o tom da ditadura militar. A praça na qual se situa a Faculdade de Direito da FMG se chama Praça Afonso Arinos. Afonso Arinos é um dos articuladores do golpe. Ele, inclusive, tinha por compromisso, caso eventualmente houvesse uma resistência armada por parte do governo João Goulart, ele tinha por compromisso transportar armas dos americanos para o Brasil, para os militares brasileiros, no caso, né? Então, vejam, a gente vive ainda hoje, nos nossos prédios públicos, né, até nos nomes dos nossos prédios públicos, uma luta pela memória. Você tem uma memória oficial que ainda a despeito de tudo, uma memória celebratória da ditadura, uma memória celebratória do papel das Forças Armadas como uma espécie de poder moderador da história brasileira. Aliás, eu tenho vários colegas que argumentam isso, inclusive defendendo isso, ou seja, que as Forças Armadas deveriam atuar como o poder moderador ou garante das instituições nacionais, e parte dessa retórica é justificada justamente pela maneira como a gente naturaliza a ideia de celebrar, até no nome dos nossos prédios públicos, os nomes dessas figuras, torturadores, generais, golpistas, como sendo grandes referências a serem lembradas, comemoradas, rememoradas, né? E por aí vai, né? Se você vai, por exemplo, no Museu do Forte de Copacabana, é a mesma coisa. Eles têm uma sala, para mim, um assinte, sobre as contribuições de todos os presidentes militares à história do Brasil. Quer dizer, uma sala celebrando o papel das Forças Armadas, que homenageia todos os ex-presidentes militares. Geisel, Bolsonaro ainda não tem, mas seguramente vai ter também, né? Médici, todos os presidentes militares, como sendo realmente quer dizer, parte, né, da memória nacional e parte da história oficial. Tranquilo? A Vanida comentou, né? Pesquisa brilhante. O Gabriel é genial. Bom, então, por que eu trouxe, né, esses 4 exemplos? Porque o que os legal storytelling, né, o legal storytelling, né, o Derek Bell, perdão, o Richard Delgado, a Patrícia Williams, que a gente vai ver daqui para frente, né, mais para frente, o que esses autores eles estão tentando resgatar com essas contranarrativas são justamente aquelas histórias que elas são desconsideradas pela cultura dominante e que elas podem oferecer uma visão alternativa da realidade. Existe, né, como eu disse, uma predileção da teoria racial crítica, né, da critical race theory, por formas engajadas de discurso, porque na leitura deles, todo o discurso ele parte de algum lugar. Nenhum discurso se constrói no vácuo. Todo discurso ele existe a partir de interesses muito concretos. A gente travou para vocês? Você foi só no iníciozinho da sua fala, já voltou. Já voltou? Tranquilo? Já. Onde é que eu parei? Você pode falar de novo isso de que o que o legal storytelling tenta resgatar com essas contranarrativas são... Sim. É porque eles buscam aquelas visões alternativas da realidade e que, em geral, são desconsideradas pela cultura dominante. Então, eles sempre vão tentar enfatizar aquelas formas engajadas de discurso. Por quê? Porque para a teoria racial crítica, né, não existe discurso que se produza no vácuo. Todo discurso é produzido de algum lugar e a partir de determinados interesses. Eu preciso reconhecer quais interesses são esses.
Toda produção de história, toda produção de memória, ela parte de interesses concretos, né? Walter Benjamin já dizia isso, né? Não existe uma memória neutra. Toda memória ela vem a partir de experiências que elas são localizadas e elas são situadas. Então, para a teoria racial crítica, né, por meio dessas contranarrativas, o esforço é justamente o de, por um lado, mostrar como a história oficial é enviesada e ela é feita para atender para legitimar, né, ou para validar as posições de determinados segmentos da sociedade, e, por outro lado, para reconstituir aquelas histórias que elas são sistematicamente excluídas, né, elas são sistematicamente invalidadas. E daí, a meu ver, né, por isso que, a meu ver, existe uma linha de continuidade, né, ou um paralelo muito interessante entre a legal storytelling e as escrevivências, a ideia de escrevivência. Quem criou o termo escrevivência foi a Conceição Evaristo, uma grande escritora negra brasileira, aliás, um absurdo que ela ainda não esteja na Academia Brasileira de Letras, de passagem, uma grande escritora negra. Quem ainda não a leu, leia. E que, ao mesmo tempo, a Conceição, quer dizer, ela é poeta, ensaísta, romancista, ela faz de tudo, né? E a Conceição Evaristo, ela escreveu... perdão, a Conceição Evaristo, ela escreveu sobre o papel da escrita como um resgate da dor, né? Como um resgate da voz da coro, dessas experiências dos excluídos, dessas experiências dos subalternados, né? E ela escreveu isso tanto de um ponto de vista teórico, ela tem ensaios debatendo a ideia de escrevivência, como também ela fez isso na prática. E, para mim, no meu modesto juízo, né, o livro da Conceição que melhor ilustra essa ideia de escrevivência e desse resgate da memória se chama justamente Becos da Memória. Aliás, o título é maravilhoso, porque os becos da memória são podem ser pensados tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. São becos da memória, no sentido de que são aquelas vielas da nossa memória que nós geralmente esquecemos, não é a grande avenida da memória, são os becos da memória, quer dizer, são aquelas pequenas reminiscências que frequentemente a gente até esquece ou apaga, embora sejam fundamentais, enfim, aquelas pessoas que já não são mais rememoradas, que morreram e não deixaram parente, memória, monumento, né? E, por outro lado, são becos muito concretos que ela narra a história de uma favela que foi destruída, todos os moradores foram expulsos dentro de um projeto de urbanização. Então, ela vai contando os últimos dias, digamos assim, dos moradores daqueles becos, das vivências daqueles moradores, enfim, dos dramas daqueles moradores. Ela mostra uma coisa que eu acho maravilhoso na narrativa dela, como existe uma linha de continuidade, digamos assim, entre a escravatura e o subemprego. Então, frequentemente, ela compara a favela, seja a uma grande senzala, seja a um grande quilombo, porque, ao mesmo tempo, um espaço de opressão e um espaço de resistência. Então, é um livro no qual a Conceição Evaristo ela vai se valendo de memórias pessoais, mas é claro que memórias que elas acabam sendo ficcionalizadas, né? Ela transforma isso em uma narrativa de ficção, embora parta de experiências pessoais dela. Ela vai trazendo essas memórias justamente para dar voz, justamente para encontrar uma forma de devolver, ou de resgatar, ou de reconstruir esses grupos que são frequentemente invisibilizados. Quer dizer, se eu estou falando de um processo de urbanização, aí eu vou chamar os grandes sanitaristas, os grandes arquitetos, os grandes engenheiros, os grandes urbanistas, né, para falar de como foi um processo maravilhoso de progresso naquela cidade, mas eu esqueço de como aquilo foi
traumático, dramático, abusivo e violento para aquelas pessoas que foram expulsas das suas casas, espoliadas, enfim, desapropriadas, e que vêm de uma trajetória de anos e anos de segregação, né? Então, é um livro muito bonito. Para mim, é um exemplo perfeito em língua brasileira do legal storytelling, digamos assim, né? Bom, Oi. Eu posso fazer uma referência aqui, inclusive já até, se não for inoportuno, já até perguntar se você acha uma boa ideia para usar no trabalho. Sim, mas fazer uma referência disso de legal storytelling, porque tem aquele filme, né, The Bird of a Nation, só que tem a versão de 1915 e a versão de 2016. E eu acho que é perfeito para retratar isso, né? Porque são as duas visões, né? Uma a dominante, no caso, e a de 2016, que é a versão, a contranarrativa, que eu acho que é bem isso que você está falando, né? Sim, não, acho excelente. Pronto, excelente. Vai ser meu trabalho, perfeito. Não, excelente. É interessante, aliás, há um outro exemplo que eu acabei não dando aqui, mas se a gente pensa, por exemplo, no caso do samba e do funk, porque frequentemente na história do Brasil, né, funkeiros e sambistas foram e continuam sendo presos por desacato à autoridade e por incitação à violência, né, incitação ao crime. Mas, curiosamente, os únicos funkeiros e sambistas que são presos a partir desses dois dispositivos legais são aqueles que, em geral, cantam sobre opressão do Estado, violência policial e por aí vai, né? Mas deixa para lá. O que é interessante é porque nós, em geral, encaramos essas pessoas como presos comuns. Mas, no fundo, eles são presos políticos. Não há diferença entre um funkeiro preso porque cantou o PP filha da puta sai do Borel e Caetano Veloso sendo preso porque cantou contra a ditadura. Não há diferença. Aliás, toda prisão é política, né? É uma frase que eu gosto muito. No fundo, toda prisão é política. Mas, por um lado, a gente trata homens brancos, né, que moram no Leblon, né? Eu ia falar no Maitá, mas eu acho que o Caetano mora no Leblon. Né? Homens brancos que moram no Leblon, quando são presos políticos, num ato de resistência consciente contra a opressão do Estado, mas homens pretos que são presos pelas músicas que eles compõem e cantam, né, eles não são presos políticos, eles são criminosos comuns. Estão sendo presos, na verdade, pelas suas alianças com o tráfico. Né? É interessante como a gente tem já na música, na arte, uma gama muito grande de esforços para resgatar as memórias desses grupos que são desvalorizados e subalternizados, mas nós geralmente não reconhecemos a dimensão política dessas obras. Né? A arte produzida pelo pobre nunca é vista como arte política. Né? Aliás, as experiências, de forma geral, dos pobres nunca são reconhecidas como experiências genuinamente políticas. Né? Então, quer dizer, se eu faço um sarau na Cinelândia com Caetano Veloso ainda, né? Contra o governo Bolsonaro, isso é um ato político. Mas se eu vou num baile funk para falar da UPP filha da puta sai do Borel, isso não é um ato político. Isso é muito interessante. Quer dizer, nós tradicionalmente invisibilizamos ou desvalorizamos essas experiências ou minimizamos a dimensão política dessas experiências. Né? O que as escrevivências jurídicas fazem, o que o legal storytelling, né, faz, quer dizer, o que as escrevivências, né, e o legal storytelling faz, é justamente um esforço para reabilitar o valor dessas memórias como um produto autêntico, um produto genuíno de conhecimento e de debate. Não é um produto menor em relação aos outros. Né? É muito engraçado, eu falo disso porque eu escrevi recentemente um artigo exatamente sobre charge e funk. Né? E, em geral, quando a gente fala de direito e arte, a gente pensa em Homero, em Hesíodo, tem o Hesíodo há pouco tempo atrás, né? Mas, em geral, a gente não considera esses produtos, né, que refletem as experiências dos grupos mais subalternados como política e juridicamente relevantes, como uma descrição importante
sobre a maneira como a minha própria população experimenta o Estado, experimenta o direito. Né? Então, sei lá, para mim não tem nada mais educativo do que os discos do Bezerra da Silva sobre os problemas dele com a justiça. Isso me diz muito, 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 muito. Mas, em geral, a gente não reconhece esse tipo de trabalho ou essas experiências como sendo interessantes para eu meditar sobre questões de ordem jurídica. Quer dizer, é como se as únicas experiências válidas para eu falar do direito fossem as experiências do velho desembargador, doutor fulano de tal, e as memórias que ele tem de quando, enfim. Mas a vivência da dona maricota doméstica, preta, que mora na Maré, o dia que ela teve que ir a uma audiência de custódia, isso não é visto como relevante para eu dizer o que o direito é. Então, o que os storytellers, né? Quer dizer, o que aqueles grupos da teoria racial crítica fazem, resgatando essas memórias, é tentar perceber o direito do ponto de vista daqueles grupos que frequentemente são vistos pelo próprio direito como meros objetos. Eles não são vistos como sujeitos do direito. O sujeito do direito é o desembargador, é o juiz, é o advogado bem-sucedido, né, com muitas aspas aqui, né, mas o pobre que é preso, encarcerado, aquilo que ele tem a dizer sobre a maneira como o direito funciona não é considerado significativo, não é considerado relevante para pensar a estrutura do direito. Né? Bom, aí dizendo... Eu tenho um colega que dizia o seguinte, né, eu não preciso ser um criminoso para ser um criminalista. Ele é um criminalista, ele dizia isso. Para mim, eu acho que seria muito... eu aprenderia muito mais se eu ouvisse um ex-detento falando das experiências dele sobre direito do que ouvir um advogado rico falando de execução penal. Isso seguramente. Né? Então, quer dizer, o que os storytellings fazem é uma tentativa de repensar o imaginário jurídico e as ideologias jurídicas, tentando dar voz, ou tentando catalisar a voz, dar voz não, porque todo mundo já tem voz, né? Tentando catalisar a voz daqueles grupos que geralmente não são ouvidos nas nossas escolas de direito. Tranquilo, gente? Dúvidas, críticas, sugestões? Muito confuso? Tranquilo. Ótimo, professor. Sim? Podemos fechar? Podemos.